Vem para um momento edificante, momentos que nós precisamos ter constante na nossa vida, momentos edificantes para edificação da nossa fé. Edificar é estar tendo crescimento, desenvolvimento, edificando nossa fé, tendo crescimento, tendo desenvolvimento da nossa vida com Deus, de uma fé para que estejamos perfeitos, alicerçado nele, fundado, para não se mover desta fé. E para que a gente venha estar firme na fé, aprovado da fé, na vida com Deus em comunhão, por fé, verdadeiramente, não em vão. Porque tem muita gente vivendo uma vida de fé em Deus vã, reprovada. A fé verdadeira que nos leva à comunhão com Deus, está firme nele, dentro da promessa da esperança, é a fé que é fundada, alicerçada na palavra de Deus, pelo conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Essa é a fé que agrada a Deus, que nos leva a alcançar o dom gratuito de Deus. É essa fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, as coisas que está prometida na palavra. Eu tenho que esperar em Deus naquilo que Ele promete, na palavra dEle, não naquilo que os homens prometem dizendo que é Ele. Então vamos lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que Deus tem prometido aqui. Eu tenho que ficar nessa fé, nessa esperança, nessa certeza, nessa convicção do que a palavra de Deus me revela. Então essa é a fé que Deus quer que tenhamos nele, venhamos viver alimentando essa fé, nos fortalecendo na fé, edificando-se nessa fé, estando firme nessa fé, guardando essa fé até a morte, mesmo com pouca força, não negando essa fé, que é o crer em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. É por essa fé que nos tornamos filhos de Deus. É por essa fé que estamos na promessa de Deus. E esta fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza e prova das coisas que não se veem. A fé é eu crer naquilo que eu não vejo, mas não é uma fé irracional, não é uma fé ilógica, é uma fé com princípios na palavra de Deus, irmão. Essa é a fé que nós temos que ter, principiada, fundada, alicerçada na palavra. Não é essa fé que o mundo tem de acreditar em tudo que se diz que é de Deus. Não é essa fé que Deus nos convida a ter para chegar a Ele. A fé em Deus é principiada na palavra. Essa palavra escrita, revelada, a palavra que encarnou o verbo de Deus, que se fez carne, Jesus. A nossa fé tem que estar baseada em Cristo e na palavra de Cristo. Não tem vida de fé em Deus crendo em dogmas de religião, na crença das religiões, vivendo práticas religiosas, esperando em promessa que são feitas dentro da religião, onde o povo está lá,
dedicando-se, praticando, sendo zeloso, devotando e consagrando sua vida numa direção para Deus que não é principiada na palavra. Não é essa fé, irmãos, que a palavra de Deus nos convida a ter, que Deus quer que tenhamos para que estejamos com Ele. Ninguém pode viver uma fé com Deus, uma fé em Deus, uma vida de fé em Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida na segurança, na proteção, na promessa de Deus. Ninguém pode viver essa vida de fé em Deus pela expressão verbal: eu creio em Deus, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Não é essa a conversa do povo dentro da religião. Deus é maravilhoso, Ele está na minha vida. Como? Como você diz que Deus está na sua vida? Não, eu creio em Deus, Deus é poderoso. Como você tem essa convicção? Quem tem essa fé em Deus, quem tem o amor a Deus, quem tem a vida em Deus, não é quem está dentro de nenhuma vida religiosa, nos conceitos, nos preceitos, nos dogmas, nas crenças, nos credos, na vida de devoção, de prática, a nenhuma religião. Dentro de nenhuma tarefa ou obrigação religiosa. A vida de fé em Deus é na palavra. Quem ama a Deus é quem está na palavra. Quem é de Deus é quem está na palavra. Quem está na promessa de Deus é quem está na palavra. Quem é filho de Deus é quem está na palavra. Não é quem está em nenhuma religião. O mundo vive a sua fé em Deus dentro dos seus princípios, valores, conceitos que são formulados pelo próprio homem dentro das religiões. Claro que tem a inspiração do diabo para perverter o caminho da verdade e desviar essa multidão de pessoas dentro das religiões que estão pensando que estão servindo a Deus, com as suas vidas devotas, escravas, consagrando, dedicando suas vidas como se fosse para Deus, dentro de um conjunto de regras, de normas estabelecida pelo homem, nas instituições religiosas, aonde o povo devota a sua vida, coloca a sua vida na dependência, centralizam suas vidas como se fosse para Deus dentro das religiões. São dependentes das instituições, das práticas, da formalidade, da vida de atividade religiosa, como se fosse para Deus. O povo está dentro desse princípio. Anátema. Porque a vida com Deus, a vida de consagração, a vida de dedicação, a vida de fé em Deus, não é dentro de nenhuma instituição religiosa. Seja ela qual for, praticando, seja qual for a tarefa, a obrigação, a devoção religiosa. A vida de fé em Deus, na esperança de Deus, firme em Deus, estando em Deus, é pela palavra, é por Cristo. É Cristo o alicerce da nossa fé, da nossa vida com Deus. É Cristo o fundamento. É Cristo quem nos leva a andar na direção de Deus. Jesus é a luz que guia-nos na direção do Pai. É a lâmpada que ilumina o nosso entendimento para que não venhamos se perder do Pai, da direção do Pai, para chegar no final a vida com o Pai. Temos que ser guiado, dirigido, norteado por Cristo, que é o nosso guia, pela palavra de Cristo, que é a luz, para que a gente não se perca, pegando direção errada,
neste mundo de trevas. Trevas refere-se à mentira propagada em nome de verdade de Deus. Isso é as trevas que estão, o mundo estão perdido dentro delas, dentro dessa direção dos conceitos, que não condiz com a verdade de Deus revelada para a humanidade. Por onde vamos ter o conhecimento do caminho para Ele? Essa verdade é Jesus, é a palavra, o verbo que se fez carne. A nossa vida, meus irmãos, verdadeiramente de fé em Deus, estando em Deus, guardado em Deus, protegido, seguro para a promessa de Deus, é quando estamos na palavra, com entendimento, crendo, vivendo, sendo devoto e praticante, numa vida de fé em Deus, por meio daquilo que a palavra nos ensina, nos instrui, nos orienta, guiado, dirigido pela palavra. Não é dentro de uma vida de observação, de servidão, de fidelidade a regras, normas, obrigações que os homens estabelecem dentro das instituições para o povo viver, praticar e ser devoto como se fosse a Deus. É não, meus irmãos. Voltem-se para a palavra. Voltem-se para Deus. Mas, irmão Wellington, como é que eu posso voltar para Deus? Botando tua vida na direção da palavra. Colocando tua direção pela palavra. Vivendo devoto e praticante da palavra. É isso que você, eu e todos têm que fazer para estar em Deus. Eu acho interessante que lá no livro de Neemias, capítulo 8, olha o que está lá revelado para a gente entender a importância da palavra de Deus para a nossa vida de comunhão com Deus. No livro do profeta, não é profeta, né? Neemias. Neemias foi sacerdote, né? Também foi um escriba. Neemias, aqui, antes do livro de Jó, olha o que diz a palavra, Neemias, capítulo 8. Olha o que diz a palavra aqui no livro de Neemias. Capítulo 8, versículo... Vamos ler o versículo 1, que eu quero mostrar o que está dentro desse contexto, para você entender a importância da palavra. Versículo 1. O sacerdote Esdra, ele vai ministrar aqui a palavra de Deus para o povo. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Todo o povo se junta como só um. Na praça, diante da porta das águas. No espaço público que eles se reuniam. Com uma finalidade, tá? O importante de se reunir não é o lugar, é a finalidade. Vem para cá. Como só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Eles queriam ouvir a palavra que estava no livro da lei que Deus deu a Moisés, a direção para o povo. O povo teve o desejo, o povo teve a motivação de buscar, ouvir a palavra. Por que isso? Isso é avivamento. Avivamento não é estar em culto de avivamento dentro desses movimentos vã. O povo vivendo esse emocionalismo, desses movimentos anátema. Avivamento é quando você tem o desejo da palavra. É quando você se volta para buscar a palavra. Aí sua vida vai estar vivendo o avivamento com Deus. Vai estar avivada para Deus. Vai estar buscando a vida com Deus. É a palavra. Não é dentro de culto de movimento. O povo aqui sentiu essa necessidade. Esdra, o sacerdote, versículo 2. Eu estou lendo Neemias, capítulo 8. Estou mostrando a você a importância
da palavra, que a nossa vida com Deus, de comunhão, de fé, de firmeza com Deus, ela é pela palavra, não é por nenhuma vida de igreja ou por nenhum lugar dentro de igreja. Olha o que diz Esdras, versículo 2 do capítulo 8. O povo pediu a Esdras a palavra, queria ouvir, queria a instrução. E aí Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de todo homem como de mulher, de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do mês, e leu diante da praça, que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e entendidos, e ouvindo de todo o povo, o ouvido de todo o povo estava atento a quê? Ao show do profeta? Estava atento. O ouvido do povo estava atento ao quê? Ao grupo que ia cantar? O ouvido do povo estava atento a quê? Ao conjunto se apresentando de criança? Ao conjunto do grupo de mulheres? O povo não estava se reunindo para isso como hoje. Hoje o povo se reúne, é tanta atração, é tanto entretenimento, é tanta apresentação dentro das igrejas, distraindo o povo, tirando o povo da busca da palavra, do conhecimento da palavra, do entendimento da palavra. O povo tem que ser motivado a congregar para buscar a palavra, irmãos. O povo hoje é motivado a congregar porque tem festividade, tem um pregador, tem um pastor de fora, tem um profeta, tem um grupo que vai cantar, tem não sei quem. É isso que o povo hoje é motivado a ir para as igrejas. Bom dia, porque hoje tem um culto da marcha, hoje tem um culto da vitória, hoje tem um culto da restauração, tem um culto do profeta. Então hoje nós temos que estar motivado de nada a isso. Nós temos que estar motivado a buscar o conhecimento da palavra. Nós temos que estar motivado a congregar para aprender de Deus aonde tem o ensino. Aonde tem alguém que ensine para a gente aprender de Deus. Eu não vou ser motivado, eu não vou viver a formalidade para me congregar só pela satisfação conveniente, pela formalidade, para viver as atrações, os entretenimentos, as sociais dentro das igrejas, para dizer eu estou na igreja, fui para a igreja, cumpri o meu compromisso religioso. Não. O que motiva a me congregar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, aonde for que seja, se tiver a palavra, irmãos. Olha o que diz aqui o texto, isso que eu estou aqui ministrando para vocês, é muito importante para abrir o nosso entendimento, para que a gente possa ver a responsabilidade que nós temos de buscar a palavra para ter uma vida avivada com Deus. O povo está mais preocupado em ir para culto de avivamento. A maioria desses homens que diz que é pastor, que é ungido, que diz que é profeta de Deus, não tem intimidade com a palavra, aí criam esses movimentos de culto, de campanha, de pacto, de atração dentro de igreja. Por quê? Porque não tem chamado de Deus. O homem que foi chamado para Deus, para o ministério pastoral, para a vocação de pastor, ele tem que ter a capacidade de ensinar, o conhecimento da palavra, para poder alimentar o rebanho de Deus, as ovelhas de Cristo, e ele também se alimentar, que ele também é ovelha. Ele não é pastor, o pastor é um só. Ele é vocacionado para o dom que Deus deu a ele, de pastorear. Não é dominar o povo, ser maioral no meio do povo, é levar o ensino do pastor para o povo. Essa é a vocação que Deus dá de pastor, de profeta, de evangelista. Não é um título, não é uma posição maior. Não, eu sou pastor, sou maior do que os irmãos. Eu sou o líder, não. O líder é Jesus, sempre foi e sempre será. Ele é o líder, ele é a cabeça. Não é nenhum pastor, nenhum dirigente, nenhum líder religioso. É Jesus. Agora nós recebemos a vocação para o ministério, para ministrar o ensino, a instrução, a correção aos irmãos para edificação. E quem tem a vocação de pastor, chamado por Deus para o ministério no reino de Deus, tem que usar o instrumento que Deus dá a capacidade para o pastor usar, que é a palavra. Manejando bem a palavra. Como?
no ensino, na doutrina, na correção, na repreensão, usando a palavra bem, como ela ensina. Eu tenho que corrigir, eu tenho que instruir, eu tenho que repreender, eu tenho que combater, eu tenho que trabalhar em defesa da fé, trabalhar para a edificação dos irmãos com a palavra, como ela ensina. O que é que esses homens que dizem que é pastor faz hoje? Enchendo as igrejas de pessoas para viver pacto, voto, campanha, culto sobrenatural, misticismo, um movimento, um anátema do inferno, levando o povo a se perder, distraindo da palavra com muita atração. É festa, é culto, é show, é atração, é conjunto, é apresentação, é menino, é velho, é novo, é todo mundo fazendo grupo de gesto, é teatro dentro das igrejas. O povo distraído, meu irmão, sem ser iluminado. Estão tudo cego, perdido, vagando neste mundo, nas trevas, na escuridão, em nome de uma vida de fé em Deus. Vão. Por quê? Porque estão sem a luz, sem a direção de Deus para a vida deles. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que nos ensina, nos dirige, nos conduz a viver uma vida de fé em Deus, neste mundo de trevas, sem se desviar, estando firme, firmado, alicerçado. Mas tem que ter o alimento, tem que ter a edificação, tem que ter a instrução. Por isso que está aí essa bagunça, essa banalização em nome de Deus, em nome de fé, o povo vivendo. E o mundo, sem ouvir a mensagem, o mundo continua nas trevas, porque não tem a palavra. Nós temos como igreja de Cristo, sal da terra e luz do mundo, nós temos que iluminar os que estão nas trevas do entendimento, corrompidos do conhecimento de Deus, perdidos da direção de Deus, vivendo uma vida escravizada, dominada, centralizada dentro das religiões, nas crenças, nos dogmas, cego, perdido, sendo negócio do homem, escravo do sistema, em maldição, indo à condenação, perdido de Deus, na mentira do diabo, achando que estão em Deus. O povo aqui, avivamento é isso, irmão. É quando você tem o desejo da palavra, isso é avivamento. É quando você busca a palavra, isso é avivamento. É quando você se dedica e coloca a tua vida na direção da palavra, isso é vida com Deus. O povo aqui teve essa necessidade. Ele vai ao sacerdote Esdra, o escriba, era sacerdote também, e eles pedem a Esdra a palavra. E Esdra, ele agora pega a palavra e se coloca no lugar público que eles tinham para poder ali estar aprendendo de Deus. Ele agora expõe a palavra, diz o texto, menino, mulher, entendido, todos iam, homens, todos iam buscar, ouvir. E o texto diz que todos estavam com atenção a ouvir a palavra. Eles não foram buscar ver o grupo de louvor, ver o grupo de crianças se apresentar, ver o aniversário do coral, do grupo de oração, do grupo de homens, do conjunto. Eles não foram atrás de campanha, de pacto, de voto. Ele não foi para nenhum culto festivo, aniversário do pastor, da igreja, da mulher do pastor. Eita, meu Deus, é tanta atração, é tanto entretenimento. O povo aqui, eles estavam com os seus ouvidos atentos para ouvir a palavra, para receber a instrução de Deus. Eles sentiram a fome, a sede, a necessidade de ouvir a voz de Deus dentro da palavra dele, instruindo, orientando, conduzindo o povo para que o povo viesse sair da vida maldita, da vida perdida, da vida com a necessidade de Deus. A necessidade de Deus no ser humano só é preenchida quando ele ouve a palavra. E quando a palavra tem espaço no coração dele, aí a vida de Deus começa a nascer nele. É o avivamento. Isso é avivamento, é a palavra. Diz o texto que Esdra começou a ler a palavra. E olha o interessante. Ele foi da alva até o meio-dia. Ele foi bem de manhã, logo cedinho, é a alva. É quando vai nascendo o dia. Começou logo cedo, irmão. Até meio-dia. Não foi sacrifício religioso de tolo, não. O cara viver dentro de uma formalidade religiosa, meia hora de oração, 20 minutos de oração, e passa aquela consagração, aquela coisa que não é consagração nenhuma.
Porque não tem a palavra, não tem a instrução, não tem o ensino. O povo não está tendo amor, não está tendo busca, não está tendo necessidade, não está buscando a palavra. Como é que tem consagração para Deus? Consagração para Deus não é dentro desses movimentos de culto de consagração. Esses movimentos de culto de consagração não, irmão. Consagração para Deus é quando tu conhece a palavra e passa a andar por ela. Era isso aqui que o povo estava querendo. Voltar para Deus porque estavam perdidos de Deus. Olha o que acontece. Esdras capítulo 8, estou lendo o capítulo 8, estou fazendo uma narração e levando a instrução do que aqui revela para nós. Do que esse texto aqui nos ensina. Olha o que está escrito lá em Esdras capítulo 8, versículo 8 e o versículo 9. E leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, assim faziam que o povo entendesse por meio da leitura. Eles leram a palavra de Deus, declarando e explicando o que a palavra de Deus revela. O texto vai dizer isso. Pregar a palavra de Deus é isso. Pregar a palavra de Deus não é fazer espetáculo e show de poder, de movimento, de gritaria dentro de lugar nenhum, não, irmão. Pregar a palavra é explicar com inteligência, com sabedoria, dominando, conhecendo, explicando para o povo, irmão. E não é para despertar nacionalismo em ninguém, não. Para estar gritando, glória, aleluia. É para o povo se constranger. É para o povo ter o arrependimento. É para o povo aprender e conhecer o que Deus quer de nós. É para o povo estar com atenção, né? Gritando, correndo, berrando e fazendo espalhafatoso movimento no meio do povo, não, irmão. Pregar a palavra é levar explicação para o povo entender, conhecer, para o povo absorver. E o povo tem que estar mais atento a ouvir. Não é falar língua estranha, gritar, correr, pular, marchar, dizer que é poder de Deus, não. Poder de Deus é a palavra quando você entende ela. Aí você tem o poder de Deus na sua vida. Quando você tem o entendimento da palavra. Para se defender das investidas de Satanás. Dos dados inflamáveis que vêm na nossa mente. Dos laços do diabo. Nós só podemos vencer Satanás com a palavra. Não é com misticismo de culto, de movimento, de superstição, não. É com a palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra. Os apóstolos venceram com a palavra. E Jesus vai dizer, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A palavra de Deus, o conhecimento dela, nós precisamos ter para vencer e perseverar até o fim nesta palavra, que é o alicerce da nossa vida. Aonde vamos ter a nossa vida firmada em Deus? Foi Jesus quem disse isso. Mateus, capítulo 7, versículo 23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica a sua casa na rocha. Vem ventos, tempestades, vendavais, combatem contra esta casa, mas a casa não cai, permanece de pé. Por quê? Porque está firmada na rocha. É a palavra de Jesus. É o próprio Jesus. Não é uma vida formal, escravizada dentro de nenhuma instituição ou igreja. Não é credo, dogmas, nem formalidade religiosa. A nossa vida tem que estar firmada na palavra. É em Cristo. E foi o que aconteceu aqui, dentro desse contexto de Neemias capítulo 8, que eu estou lendo e explicando para vocês. Então, busque a sua vida com Deus, irmão. Na palavra. Pela palavra. Sem a palavra, ninguém tem comunhão nem vida com Deus. Todos continuam perdidos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Você só pode andar na direção de Deus, guiado por Ele, sem ir na direção das trevas, se você estiver guiado pela palavra. Essa palavra é Jesus. Essa palavra é Jesus. É a arma que nós precisamos para o combate no reino das trevas. É a palavra, a espada do Espírito, como disse Paulo lá em Efésios, capítulo 6. O amor a Deus não é você se entregando, se desgastando, sendo devoto a uma vida religiosa,
cumprindo toda a obrigação. É em nome de Deus, é a obra de Deus. Eu amo a Deus, vou para a casa de Deus. O amor a Deus não é isso. Aprenda com Jesus, que você será bem-aventurado. João 14, 23. Jesus vai dizer o que é amar a Deus. Jesus vai dizer: quem me ama guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Amar a Deus é guardar a sua palavra, é colocar a sua vida na vontade de Deus, é se negar para viver a palavra. Amar a Deus não é estar dentro de igreja de manhã, de tarde, de noite. Não é cumprindo a obrigação religiosa estabelecida pelos líderes da religião. Amar a Deus não é viver uma vida de formalidade religiosa. Amar a Deus é viver a palavra. Não é em 2 horas de formalidade de um culto anátema. Não é dentro de um ambiente na social com os irmãos, com um grupo ali. Amar a Deus é viver a palavra dele toda hora, todo dia, o dia todo, na minha vida, no meu viver. Estando aqui para eu não pecar contra Deus. Como disse Davi, guardei o quê? A tua palavra aonde? No meu coração, aqui, ó, irmão. No entendimento. Para que eu tenho que guardar a palavra? Para não pecar contra Deus. Para estar com a minha vida santa e santificada por Ele, nele. Tem gente que acha que santifique sua vida, irmão, como? Usos e costume. Não coma isso. Não faça isso. Não fale com fulano. Se você é santo, santifique sua vida. Santificar a vida não é roupa. Não é vida religiosa. Não é comportamento religioso. Santificar a vida é com a palavra. Guardando ela no meu viver, irmão. Jesus disse isso. Aprenda de Jesus, irmão. Aprendam com Jesus. Aprendam de Jesus, irmãos. João 17, 17. Jesus vai dizer: Pai, ele orando, cumprindo o ofício sacerdotal, orando pela igreja, ele vai dizer: Pai, santifica-os dentro da religião, nos usos e costumes, não comendo isso, não comendo... Não, Jesus não disse isso. Pai, santifica-os aonde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Então minha vida só é santificada para Deus quando eu estou na palavra, andando no entendimento dela. A minha vida está santa. Não importa se eu estou de bermuda, se eu estou de camiseta. Não importa se você usa brinco, se você usa maquiagem, se você usa cabelo comprido ou curto ou grande. Não importa nada de formalidade religiosa. Santificar a vida para Deus não é esses conjuntos de regras, de normas, de observação dentro da formalidade religiosa. Santificar a vida para Deus é você andar com o entendimento da palavra. Quando você tiver uma oportunidade para mentir, aí você guarda a palavra de Deus no seu coração. Não. Jesus disse: não mentais, eu não posso mentir. Isso é santificar a vida. Quando vier uma influência na sua mente de cobiçar a mulher do próximo, aí você diz não, porque Jesus disse: aquele que cobiça já no pensamento pecou contra Deus. Eu não posso cobiçar porque eu não quero pecar contra Deus. Aí você está santificando sua vida. Quando vier um momento de você guardar mágoa, ressentimento, de se vingar de quem te fez mal, aí você diz: não, eu não posso, porque Deus me ensina, Jesus me orientou na sua palavra, fazer o bem a quem me faz mal, amar quem me persegue, orar por quem me aborrece, perdoar, não guardar ira no coração. É isso santificar a vida. Não é: eu não posso usar isso, eu não posso usar aquilo, eu tenho que ir para a igreja, eu sou santo. Isso não é o caminho da santificação para se manter na vida com Deus. Jesus vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É aí que eu santifico a minha vida, irmão. É aí que eu consagro a minha vida para Deus. Quando eu estou guardando a palavra dele, me negando para me submeter a Cristo pela palavra dele. Como é que você serve a Jesus, hein? Como é que você obedece a Jesus? Como é que você se submete a Jesus? Como é que você se nega a si mesmo? Você está se negando para viver a vontade de Deus na sua vida, por meio da palavra de Cristo? Ou você está se negando para viver uma vida maldita dentro da religião, cumprindo a vontade dos líderes dentro da religião, que ordena para você: não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que vir aqui, tem que estar ali, hein? Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer, orientando os irmãos
para uma vida de consagração, de purificação, estando andando na presença de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22, pega a Bíblia, abre e vai ler. Santificando as vossas almas na obediência à verdade. Como é que eu purifico, santifico a minha alma, a minha vida com Deus? Obedecendo à verdade. Irmão, sai dessa escravidão de vida de cultos, de sacrifício religioso, de penitências e flagelos religiosos. Não, vou de manhã, 6 horas da manhã, tem que me acordar de 6 horas da manhã para ir para a campanha do jejum. Tem que ir para vigília de meia-noite, ficar até de manhã. Tem que ir para a vigília, buscar a Deus, irmão. Tem que ir de madrugada para o monte. Não, vou buscar a Deus, irmão. Vou buscar a palavra de Deus. Irmãos, sai desse sacrifício religioso. Não, tem que ficar 5 horas sem comer, jejum, a campanha do jejum, campanha de oração. Não tem nada disso. Jesus não pediu nada disso pra gente, irmão. Não é isso que a Bíblia ensina, irmão. Não é essas coisas que nos levam a uma vida de santificação com Deus, irmão. Não é por meio desse sacrifício religioso, irmão. Dessas observações religiosas que nós santificamos nossa vida com Deus. Que nós temos a nossa comunhão com Deus firmada. É pela palavra, irmão. Mas eu tenho que conhecer para praticar. Eu tenho que ter um entendimento para uma vida com Deus. E tudo isso é pela palavra, irmão. E a palavra não ensina nada disso que o povo tem vivido dependente, escravo, alienado, subjugado de obrigações religiosas que o povo tem vivido estabelecido pelos líderes. São fardos, são obrigações, são metas, são regras que o povo tem que viver, praticar e cumprir a vida inteira como se fosse para Deus, até o dia de sair desse mundo, ó. Isso é escravidão religiosa, irmão. Não é nada disso que a palavra de Deus pede. Eu tenho que viver a minha vida enquanto aqui estiver consagrada e santificada a Deus, vivendo na direção da palavra, andando no entendimento da palavra, não me desviando da palavra, não é dentro de uma instituição religiosa submisso às regras e às normas do sistema. Tendo pouca força, guardaste o quê? A minha palavra, irmão. Não negaste o meu nome. Jesus vai dizer isso. João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí nós estamos dentro da graça de Deus. Eu fico olhando o seguinte, meus irmãos. Analisa comigo e vê naquilo que eu vou agora expor para você, se não é lógico, irmão, se não é correto isso. Eu fico analisando o seguinte. O povo, em nome de vida com Deus, os católicos vivem sua devoção católica. Em nome de vida com Deus, de santificar-se para Deus, de estar em Deus, de ser salvo. Os católicos vivem sua vida dentro das práticas, dos exercícios, das ordenanças, das tarefas, guardando valores, princípios da religião católica. Em nome de vida com Deus. Vem os budistas, da mesma coisa. Os espíritas, a mesma coisa. Os testemunhos de Jeová, a mesma coisa. Os mormons, todos eles vivem guardando observância, costumes, valores, regras, princípios. Eles vivem devotos, são zelosos, são praticantes, como se fosse para Deus. Ninguém está dizendo que vai servir o diabo. Pode perguntar a qualquer um. Ele diz, não, eu sirvo a Deus. Eu me consagro para Deus. Eles dizem isso. Todos eles. Vêm os evangélicos também, os adeptos da religião evangélica, com a sua vida de regra, de normas, de proibições, de valores, de princípios, de exercícios, cumprindo isso, estando vivendo isso, é meta. E eles fazem tudo isso como se fosse para Deus. Correto? Eles vivem, tanto os católicos, espíritas, evangélicos, budistas, mormons, testemunhos de Jeová, todos os religiosos, eles vivem a sua vida dentro de observância, de escravidão, de crença, de dogmas, de metas, de valores, de princípios, como se fosse para Deus. Correto? Correto. Agora eu pergunto,
Estão servindo a Deus? Estão em comunhão com Deus? Estão na graça de Deus? Estão vivendo a vida de fé com Deus? Aí alguém diz assim, não, o católico não, mas o evangélico. Alguém diz, não, o evangélico não, o espírita. Não, quem é de Deus não é o espírita, é o testemunho de Jeová. Não, quem é de Deus é os mormons. Não, quem é de Deus é os crentes. Aí eu pergunto a você, diante dessa confusão, desses muitos caminhos, dessas muitas vidas, que o povo vive como se fosse de Deus, dentro das muitas religiões e instituições religiosas, aonde está a verdade aí? A verdade está no que ensina a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Igreja, o grupo de mormons, o grupo religioso Testemunho de Jeová, os espíritas. Aonde está a verdade? Raciocina comigo. Jesus orientou alguém a se dirigir como se fosse para Deus, para buscar a Deus e encontrar a Deus. Jesus orientou alguém a se dirigir a alguma religião. Jesus mandou alguém estar dentro de alguma instituição religiosa, algum lugar, algum ambiente. Alguém disse a mim assim, não, Jesus tinha uma religião, ele era fariseu, ele era da religião farisaica, ele era judeu. Jesus orientou o povo, olha para aí, irmão, olha a treva que está no entendimento dessa pessoa. Olha a falta de conhecimento que está no entendimento dessa pessoa. Olha a ignorância por não ter o conhecimento da Bíblia. Porque uma pessoa que diz isso, uma pessoa que ensina isso, ela está perdida de Deus, irmão. Não tem conhecimento de Deus. A luz está privada da mente dela. É a treva que domina. Uma pessoa que diz que Jesus teve uma religião. Uma pessoa que diz que Jesus ensinou alguém a uma vida com Deus dentro de uma religião, porque ele era religioso. Ele cumpria, ele ia para o templo. Ele era fariseu. Ele ia viver a vida com Deus no templo. Uma pessoa que diz isso é cega. Está perdida de Deus. E quem está recebendo esse ensinamento dela está 2 vezes mais cego do que ela. Porque Jesus, em canto nenhum, nunca pregou valores nem princípios de religião nenhuma. Jesus condenou o sistema religioso. Sendo ele judeu, ele não aprovou e nem incentivou ninguém a viver dentro de nenhum sistema religioso, nem fariseu, nem saduceu, nem escriba, nem nenhum outro sistema religioso que tinha no tempo de Jesus. Jesus não propagou nenhum valor e princípio de nenhuma religião. Jesus não mandou ninguém se dirigir para buscar a Deus em nenhuma religião. Jesus não mandou ninguém buscar a religião verdadeira. Jesus mandou o povo conhecer a verdade. E essa verdade é Ele. Jesus não mandou ninguém ir para nenhuma igreja buscar a Deus. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se alguém quer chegar a Deus, encontrar a Deus, ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Jesus ensinou ao povo que é Ele o caminho, o lugar para que a gente esteja para encontrar a Deus e viver na vida de Deus, na verdade de Deus, estando com a promessa da eternidade com Deus, por Ele e nele, não em religião ou instituição religiosa nenhuma. Vocês estão entendendo isso, irmão? Aí fica aí essa divisão, esse paralelo, esse relativismo, esses muitos caminhos do inferno dentro das religiões que o povo vive, cada um dizendo que é de Deus. Cada um defendendo o seu sistema religioso. Cada um defendendo valores e princípios que vivem na sua religião como se fosse de Deus. Se denominando de Deus. Se colocando como uma vida central com Deus na religião, na instituição. Isso não passa de mentira de Satanás, irmão. E quem está dentro desse entendimento está perdido de Deus. Você quer estar em Deus? Você quer estar com a sua vida santa e consagrada a Deus, na promessa de Deus, na proteção, na segurança de Deus? Você precisa estar em Cristo, irmão. Jesus não propagou e nem orientou e nem conduziu ninguém a se conduzir para nenhuma
ou estar em nenhuma religião, como se fosse a vida com Deus. Jesus não ensinou e nem conduziu ninguém a uma vida com Deus dentro de nenhuma religião. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele disse, vinde a mim, creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim. Jesus não mandou, irmãos, estar, crer, seguir, viver uma vida com Deus por nenhum líder religioso, dentro de nenhuma igreja. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o pastor que guia a nossa alma para o céu. É Ele. O Evangelho nos leva a Cristo. O Evangelho não leva ninguém a uma vida de sacrifício religioso dentro de igreja evangélica, nem dentro de igreja católica, nem dentro de igreja de Buda, de Mórmon, de Testemunho de Jeová. O Evangelho nos leva a Cristo. O lugar que devemos estar para a vida com Deus. A nossa dependência de uma vida com Deus não é dentro de nenhuma igreja, guardando e observando, sendo devoto, praticante, zeloso de nenhuma regra, de norma, de vida, de valor, de religião alguma. A nossa dependência de vida com Deus é em Cristo e na palavra dele. Meus irmãos, esse é o meu compromisso, pelo qual fui chamado, vocacionado para o ministério da obra no reino de Deus. Propagar a verdade que liberta. Trabalhar a informação do Evangelho de Cristo, levando para o mundo o conhecimento da obra de Deus por onde o homem é salvo. Não é obra de igreja o homem vivendo escravo como se fosse o meio de salvação. É a obra de Deus que é Cristo, por onde o homem é salvo, se crer nele. Também, se não crer, permanece condenado. Então, consagre sua vida a Deus. Seja devoto e praticante de uma vida de fé em Deus. Não dentro de exercício, tarefa, ordenança, regra, meta, norma religiosa. Mas consagre sua vida a Deus. Seja zeloso, devoto e praticante de sua vida com Deus, vivendo no conhecimento da palavra. Colocando sua vida dentro da submissão a Deus na palavra. Negando-se para guardar a palavra. Agora, para encerrar, mais uma observação. Eu te convido aqui. Como é que tu vai conhecer a direção de Deus para poder ir a Ele? Como é que você vai conhecer a vontade de Deus para poder praticar ela? Como é que você vai ter entendimento da vida de fé em Deus para verdadeiramente viver ela? Se você não está sendo instruído, se você não conhece, se você não é informado, se você não é doutrinado com a palavra de Deus. O que você está recebendo de instrução, de direção, de valor, de princípio para a tua vida de fé é conceitos formulados por homens. Sabe o que vai acontecer aí na tua vida? Uma vida de devoção, consagração, você sendo zeloso, praticante de uma vida entregue como se fosse a Deus dentro da religião. Sabe o que vai acontecer aí? Tu vai estar vivendo uma vida com Deus em vão. Por quê, irmão? Porque você não vai estar colocando a tua vida dentro de uma direção com Deus, no entendimento na direção da palavra dele. A multidão de pessoas nesse mundo, são milhares e milhões de pessoas que dizem que são de Deus e estão servindo a Deus, estão vivendo uma vida de fé dentro de preceito dos homens e não de Deus. O que eles entendem de valor, de princípio de Deus, o que eles praticam, vivem e são devotos. Se você pegar e comparar, analisar com o que Cristo ensinou, essa vida religiosa desse mundo é vã, é anátema, é reprovada por Deus. Por quê? Porque não estão enquadradas exclusivamente na submissão à palavra. O povo está sendo devoto, submisso aos homens nas instituições, que determina o temor desse povo para com Deus, não é pela palavra. A vida de adoração desse povo para com Deus não é pela palavra, é pelos preceitos dos homens dentro da religião. E olha o que Jesus vem e diz: esse povo me honra com os lábios, Mateus 15, 7. Mas Mateus 15,
8 e o 9, aliás. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Olha aí o motivo por que essa adoração é vã. Porque tudo que esse povo está vivendo é preceito de homens, doutrina de homens, regra de homens, ordenança de homens, observação de homens e não de Deus. E olha o que Deus diz sobre isso através do profeta Isaías 29:13. O temor desse povo para comigo consiste em mandamento de homens, não na minha palavra. Esse povo que vive dizendo que é para Deus, adora a Deus, estão consagrando sua vida a Deus, temendo a Deus, não é pela palavra. É pelo mandamento, as ordenanças dos homens dentro da igreja. Porque em canto nenhum Jesus ensinou ninguém a consagrar a vida dele a Deus, estando dentro de culto de igreja, cumprindo obrigação, sendo devoto e praticante a obra de igreja. Em canto nenhum Jesus ensinou alguém a buscar avivar sua vida em culto de avivamento, a buscar se fortalecer em Deus em culto de jejum, culto de consagração, em vigília, subindo monte. Isso não é o evangelho. Isso são práticas religiosas, são tarefas, sacrifícios religiosos. É vã sacrifício de tolo. Quer consagrar a tua vida a Deus? Quer santificar a tua vida? Quer viver avivado numa vida com fé em Deus, sem perder o amor? Olha, escuta uma coisa. Jesus vai dizer assim: o amor de muitos esfriará. Sabe o que é esfriar o amor? Tem gente que não entende isso. Olha, vai esfriar o amor, não vai mais amar o próximo, não vai mais ter isso. Não. Jesus não está falando desse amor aqui, não. Se você analisar o contexto, esse amor que Jesus fala aí em Mateus 24, é o 12 ou é o 13, que Jesus diz que o amor de muito vai esfriar. Esse amor é o desprezo das pessoas pela palavra. Esse amor que vai esfriar é o desinteresse do povo pela palavra. Esse amor de muitos que vai esfriar é as pessoas que não vão querer mais ouvir, não vão ter mais prazer, não vão mais ser motivadas a buscar a palavra. É nesse sentido que Jesus está falando. E se você analisar o contexto, vai ver que eu estou aqui mostrando essa realidade, que é verdade. Esse amor que Jesus fala não é nenhum conceito de amor melancólico de um com o outro, não. É em relação a Deus. Nós só amamos a Deus quando estamos com a nossa vida zelosa da palavra. Quando Jesus diz que o amor de muitos vai esfriar, é porque muitos vai acontecer aquilo que Paulo vai advertir a Timóteo, que Deus já revela para nós através de Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, lá na primeira carta de Paulo, na segunda carta de Paulo, capítulo 4, o versículo 1 ao 5. É muito interessante o que Paulo vai dizer a Timóteo. Paulo vai dizer: Timóteo, pregue a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, redarguando, ensinando, instruindo, corrigindo, porque vai vir tempos que muitos não vão suportar a palavra, vão abandonar a palavra, vão desviar da verdade. Por quê? Porque vão atrás de pregadores, de profetas que preguem segundo a sua vontade, a sua concupiscência. Vão atrás de fábulas, vão buscar profecias que sejam agradáveis, satisfatórias. Vão desprezar a palavra. É isso que Paulo está orientando a Timóteo. Vão abandonar a palavra. Vão desprezar, não vão ter prazer em ouvir a palavra. Esse é o contexto que Jesus vai dizer. O amor de muito esfriará. Esfriar o amor é no desinteresse da palavra. E observe, irmão, uma coisa. Seja prudente a analisar, ouvir. Vai para uma dessas igrejas que diz que é o povo de Deus. Vai analisar o que é que esse povo está vivendo dentro delas. O que é que estão recebendo. Qual é a formação. Os princípios e os valores. Aonde o povo está devoto, consagrando sua vida como submissão e obediência.
não é a palavra de Deus. Vai analisar esse escudo dentro dessas muitas igrejas evangélicas. A palavra de Deus foi substituída por pacto, por voto, por campanha, por água ungida, por sal grosso. A palavra de Deus foi substituída por atrações, entretenimentos, festa, conjuntos, aniversários, pregadores, profetas. É atração. A atração, a motivação, o que leva o povo a congregar não é a palavra, é o evento. Hoje tem o quê? Hoje é o culto da vitória. Não, hoje tem o profeta que veio de tal lugar. Hoje é o pastor de tal lugar. Não, hoje tem o aniversário da igreja. Não, hoje tem o conjunto que vai se apresentar. Hoje tem a apresentação do coral. É isso que o povo hoje é motivado. Não é a palavra. É nesse sentido, irmão, que Jesus disse que o amor de muitos esfriará. Rapaz, quando eu digo às pessoas, sai do meio dessas igrejas, porque a maioria dessas igrejas, 99% desses ambientes que o povo diz que é a igreja, a casa de Deus, que não é, a maioria dessas instituições, desses lugares religiosos, são sinagogas de Satanás. Estão trabalhando contra o reino de Deus. Estão privando o povo da verdade. A palavra de Deus não tem vez. Quem domina no meio desse povo, dentro dessas congregações, a autoridade não é a palavra. A autoridade lá é o homem que estabelece suas regras, não pela palavra. E o povo está vivendo o anátema, desviado da fé, reprovado da fé, seguindo doutrina de demônios, vivendo movimentos vãs. Por quê? Porque estão fora da palavra, da doutrina de Cristo. Não estão sendo instruídos e conduzidos da esperança que nos revela a verdade do Evangelho de Cristo. Estão vivendo o Evangelho anátema, que tira o homem da esperança do alto, do alvo, que é Cristo, do caminho que é a palavra. Então, que Deus abençoe vocês. Meu trabalho é advertir, corrigir, instruir. É você, depois de ouvir, ser advertido e instruído, é você que toma a decisão se vai continuar na mentira ou vai dar ouvido à verdade e colocar a sua vida na direção da verdade que é Cristo, a palavra dele, para que você seja bem-aventurado. Isso é você que decide. A responsabilidade de entrar na porta é sua. De andar no caminho verdadeiro que leva a Deus é sua. A responsabilidade de crer para ser salvo é sua. Deus apenas oferece e proporciona a salvação para todos. Aceitar ou não, crer ou não, é com você. Deus apenas colocou a porta para dar esperança ao homem, para ele sair da condição maldita que ele está, da situação que ele está, entrando por essa porta. Deus apenas abriu o caminho que leva o homem a chegar a ele. Mas ele não força ninguém a entrar nessa porta e nem andar nesse caminho. É você que escolhe. A responsabilidade é sua. O destino da sua eternidade, o destino eterno da sua alma, da sua vida, não é Deus que determina. É você que escolhe. Dependendo da sua escolha, da sua atitude que você tomou ao ouvir a palavra de Deus. Se você creu e seguiu, será salvo. Se não creu e permaneceu na mentira, condenado. Essa é a verdade. Não tem outra. Aqui o que eu prego é bem simples e objetivo. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém, meus irmãos? Meu irmão Adinaldo Nogueira está aí ao vivo comigo assistindo, lá do estado de Sergipe. Mando para o senhor e toda a família e toda a vizinhança aí nessa cidade de Buquim, no estado de Sergipe, no sítio de Olho de Água, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja encontrando corações quebrantados e abertos para Ele entrar e habitar, para mudar a vida. A mudança de vida para o ser humano, ela não acontece fazendo campanha de vitória, campanha de prosperidade.
A mudança de vida que o ser humano precisa não é ele indo para uma igreja fazendo pacto, voto. A mudança de vida que o homem precisa só quando ele ouvir a verdade do Evangelho, quando ele crer na palavra de Deus, aí encontra a mudança. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Essa é a mudança de vida que toda a humanidade precisa. Que Jesus vai dizer lá em João capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra, não há mudança de vida se não ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra. Olha o que Jesus vai dizer em João 5, 24. Olha como acontece a mudança de vida para o homem que está na maldição ser transportado para a bênção. Para o homem que está na morte eterna ser transportado para a vida eterna. Olha como acontece a mudança de vida. Não adianta, meu amigo, você ir para a campanha, culto, pacto, voto, campanha de prosperidade, campanha de vitória. Não. A tua vida não vai ser mudada dentro de igreja. Jesus nunca ensinou ninguém a isso. Quem ensina essa mentira do inferno, quem prega isso, quem leva o povo a viver isso, são os ministros de Satanás, que diz que são homens de Deus, que estão dentro das igrejas, onde o povo está preso. Jesus nunca ensinou isso. Olha qual é a mudança de vida, por onde é que você pode ter. Foi Jesus quem disse isso. Eu apenas prego o que Jesus ordenou, ensinou e pregou. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu prego a mensagem de Cristo. Não sou discípulo de igreja nenhuma. Não sou propriedade de nenhuma instituição religiosa. Não estou sob o domínio e a autoridade de nenhum líder religioso. Eu estou sobre o domínio, submissão, autoridade, o governo de Cristo. E eu prego o que Cristo ensinou. Olha o que Cristo ensinou para o homem ser mudado. Encontrar mudança na vida dele. João 5, 24. Quem ouve a minha palavra, mudança de vida é pelo ouvir a palavra. E crê naquele que me enviou, tem que crer na palavra. Jesus vai dizer agora, tem a vida eterna. Mudança de vida. Você não tem a vida eterna. Mas quando você ouve a palavra de Jesus e crê, você tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Isso quer dizer que você está indo à condenação. Mas se você ouvir a palavra e crer, você sai da condenação. Aí Jesus vai dizer, e passou da morte para a vida. O homem, a condição atual dele é morto, separado de Deus. Morte fala de separação. O homem, a condição real dele, sem Jesus, é morto. Ele está morto, separado de Deus. Se ele morrer assim, ele vai sofrer o dano da segunda morte, que é a eternidade sem Deus. Mas Jesus vai dizer, se ele crer e ouvir a palavra do Senhor e crer, ele sai da morte para a vida. Ele agora passa a uma situação, ele é transportado para uma situação diferente. Ele sai da morte e vai para a vida. Vida fala de comunhão. A partir do momento que ele crê na palavra de Jesus e crê em Jesus, ele agora vai ter a vida com Deus, que é comunhão. Vida quer dizer comunhão. Essa é a mudança. Essa é a mudança de vida que o homem precisa. E ele só tem essa mudança se ele ouvir a palavra. Se ele crer na palavra. Aí ele vai sair dessa miséria, dessa maldição que ele está. O homem já está condenado. O homem está separado de Deus. É como disse Paulo, escrevendo aos Efésios. Capítulo 2 de Efésios. Do versículo 11 em diante. Paulo vai dizer que o homem sem Cristo está separado de Deus, no mundo sem Deus, sem salvação, não faz parte do povo da promessa de Deus. Sem Cristo. Agora, quando ele crê em Cristo, aí dentro da realidade espiritual de Deus, há uma mudança. Essa mudança que todo ser humano precisa. A mudança que vai tirar ele de uma situação que ele está. Tenebrosa, medonha, horrível e terrível. No lado espiritual, na realidade de Deus. Quando ele crê em Jesus, ele é mudado dessa situação. E isso só pode acontecer quando você crê em Jesus Cristo. Acontece algo maravilhoso na vida do ser humano. A partir do momento que o ser humano crê em Jesus. Não é quando ele adere a uma religião. Não é quando o ser humano passa a viver
uma vida religiosa. Não é quando o ser humano passa a ser membro de uma igreja. Não é quando o ser humano ele vive o ritual e a formalidade de religiosidade dentro de igreja. Não é quando o ser humano é batizado, guarda sábado, dá dízimo. Não é quando o ser humano está dentro de um movimento religioso tomando ceia. A mudança de vida na situação do homem só acontece quando ele crê em Jesus Cristo. Ele passa agora a ter a vida eterna. Ele sai da condenação e vem para a salvação. Ele sai da situação afastada de Deus e agora está na comunhão com Deus. Ele agora torna-se filho de Deus, herdeiro da promessa, estando na esperança da vida eterna. Tudo isso só acontece por Cristo, em Cristo, quando você crer nele, verdadeiramente com entendimento. Não é essa fé, essa crença que é expressa da boca para fora sem um entendimento no coração. Confessa da boca para fora, isso não serve de nada. A fé em Jesus tem que ser com entendimento naquilo que ele fez. E você ter a certeza e a convicção que o que ele operou é suficiente para lhe levar a Deus. Não adianta dizer que crê em Jesus e achar que tem que estar numa igreja para ser de Deus. Não adianta dizer que crê em Jesus e achar que tem que ser batizado para ser inserido no reino de Deus, para fazer parte como membro da igreja de Cristo. Não adianta dizer que crê em Jesus e guardar sábado, achando que tem que guardar o sábado para ser salvo. Não adianta dizer que crê em Jesus e entender que tem que buscar a Deus e adorar a Deus dentro de um ambiente religioso. Você ainda não foi liberto. Sua mente está nas trevas ainda. Até agora você não conheceu a verdade e não está na verdade. Dizer que é de Jesus, até o diabo diz. O mundo dentro da religião vive isso. Agora, está em Cristo, ser de Deus, é quando você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, com entendimento na obra de Deus, que é Cristo na cruz do Calvário por nós, para nós. Quando você crê nesse ato de amor de Deus, com entendimento, dentro daquilo que o Evangelho revela, dentro daquilo que o Espírito Santo te dá a certeza, quando você crê nisso, meu irmão, aí há uma mudança na tua vida. Você vai ser selado pelo Espírito Santo, que vai te tornar propriedade de Deus, que vai te tornar filho de Deus. Esse Espírito Santo, que é a garantia de que você vai receber a redenção, é o selo de Deus para a esperança da vida eterna com Deus. Esse Espírito Santo é quem nos faz ser de Deus. Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser de Deus não é estar dentro dessa ou daquela igreja. Não é ser dessa ou daquela religião. Ser de Deus é guardar a palavra. É estar selado pelo Espírito Santo. Ninguém é selado pelo Espírito Santo se não crê na palavra. Se não estiver na palavra que é Jesus. Vocês estão aprendendo isso? Isso é muito importante, irmão. Agora, para finalizar, eu te pergunto. Quanto tempo faz que tu recebesse uma instrução dessa? Eu te pergunto, o teu pastor, o teu líder, o teu guia, o teu mestre, o teu guru, o teu sacerdote, o teu padre, o teu papa, o teu bispo dentro da tua igreja ou religião, quando foi que ele te deu uma instrução dessa? Tá vendo como você precisa da instrução de Deus, irmão? Tá vendo como você precisa ser prudente para ir para lugares, buscar o conhecimento da palavra de Deus, aonde tem homens ensinando a palavra verdadeiramente? Tá vendo como você tem a necessidade? Seja prudente, irmão. Não se deixe levar por ninguém que diz que é homem de Deus. Observe o que ele está pregando. Se alguém vem ter convosco e não traz o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo, a instrução de Cristo, para você, não fique aí nessa direção de ensinamento desse homem. Você vai se perder. Você está seguindo no anátema. Você está em condenação. Você tem que buscar ser prudente. Pedir a Deus em oração. Deus, me ajuda a estar no lugar aprendendo com homens que tenham compromisso com a tua palavra para ensinar o teu evangelho.
Não procure, não se impressione a estar num lugar porque é uma igreja bonita, porque o pastor, ele é muito famoso. Não, meu irmão, não é isso que você tem que preocupar. Não é esse mérito que você tem que analisar. É a palavra, é a doutrina. A igreja pode ser bonita. Pode ter milhões de pessoas nessa igreja. Esse pastor, esse padre, esse papa pode ser muito famoso. Mas o que é que ele está ensinando? Não é a palavra de Deus. Não é a doutrina de Cristo. Saia daí enquanto é tempo, se não quiser ir para o inferno. Alguém disse a mim assim: irmão Wellington, o senhor julga muito as igrejas e os pastores, que não são de Deus. Só o senhor que diz que é certo. Só o senhor que diz que é a verdade. Eu não digo isso. E eu não julgo nem pastor nem igreja. Eu julgo, condeno, reprovo. E faço isso com muita autoridade, com muita ousadia e determinação e consciência, porque eu uso a palavra de Deus. Eu não julgo pelo meu critério. Eu não julgo pela minha religiosidade, pela minha linha doutrinária, pelo que o meu pastor ensina, pelo que a minha igreja ensina, até porque eu não tenho igreja nem pastor de homem. Eu sou membro da igreja de Cristo, o qual também é o meu pastor. Eu não sou membro nem propriedade de igreja nenhuma e nem de homem nenhum líder religioso. E quando eu julgo pela palavra. O que esses homens estão ensinando dentro dessas muitas igrejas é anátema, é ensinamento maldito, doutrina de demônios. Se você quer seguir, problema seu, irmão. É um direito seu, eu respeito. Mas você está indo à maldição. Se tu quer estar na bênção, quer estar cuidando da tua vida, andando no caminho da salvação, faça aquilo que Paulo disse. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Paulo vai dizer isso a Timóteo, na sua primeira carta, 4,16. Você está mais preocupado, cuidando mais da tua devoção de vida religiosa, submisso, obediente ao homem, do que estar cuidando da tua vida na doutrina de Cristo. Colocar a tua vida naquilo que Cristo orientou. Aprender de Cristo. Ser submisso a Cristo. Estar firmado em Cristo. E estar em Cristo e a palavra de Cristo em você. Você não está preocupado com isso. Você está mais preocupado em guardar a tua observação, a ordenança da vida, de prática, de tarefa, de formalidade de igreja. Que o teu líder manda tu fazer como se fosse para Deus. Você dessa dependência, dentro dessa vida robótica, escravizada, engessada, dentro dessa formalidade que a igreja te coloca. Vai aprender de Cristo para ser liberto, conhecendo a verdade. Amém, meus irmãos? Então eu estou aqui para agradar a Deus, não é a homem. Pode ser evangélica, igreja, católica, testemunho de Jeová, mormon, pode ser padre, bispo, pastor, ancião, arcanjo, querubim, serafim, apóstolo, pode ser quem for. Se não tiver conduzindo o povo no ensino da palavra, eu vou combater o bom combate, vou reprovar, vou denunciar, vou protestar, porque foi para isso que Jesus me levantou na terra. Me deu o ministério, me vocacionou para ser luz, aborrecer as trevas. Não importa de onde venha, mas eu tenho que levar a verdade. Aborreça-se pastor, padre, papa, aborreça-se católico, evangélico, espírita, budista, aborreça-se quem aborrecer. Meu propósito é agradar a Deus, cumprindo o ministério que Ele me deu, pregando a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar quem crê. Também quem não crê, permanece condenado. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.